Olá pessoal, vamos mostrar a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Por que o seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno do mesmo ângulo ao quadrado é igual a 1? Veja aqui no círculo. Espera aí um pouquinho. Eu vou te mostrar antes disso qual é a diferença de seno ao quadrado de x e seno de x ao quadrado. Veja aqui. Veja lá em cima. Seno ao quadrado de x é diferente de seno de x ao quadrado. X é o ângulo. Então, quando a gente diz seno ao quadrado de x, coloca o expoente aqui, o seno do ângulo é que está ao quadrado. Quando você coloca o expoente aqui, não é o seno que está ao quadrado, mas o valor do ângulo que está ao quadrado. Então, veja, por exemplo, 30 graus. Substituindo x por 30, no primeiro caso, fica seno ao quadrado de 30. Quanto que é o seno de 30? É meio. O seno, meio, é que está ao quadrado. 1 meio ao quadrado é 1/4. Agora, veja aí. No segundo caso, o x está ao quadrado. Quem é o x? É 30. O 30 ao quadrado. Então, é seno de 30 ao quadrado. 30 graus ao quadrado é 900. É seno de 900. Seno de 900 é igual a seno de 180, que é zero. Observa que são duas coisas diferentes. Como é que nós sabemos que o seno de 180, seno de 900 é zero? Por que é seno de 180 graus? Você divide os 900 por 360, vão dar duas voltas, que é 720 graus, e vai sobrar o resto de 180 graus. Então você pega o quê? Você pega o resto. Então o seno do ângulo que foi dividido é igual ao seno do resto que sobrou aqui. O seno de 180 é zero. Tá claro? Voltando então ao caso aqui. O seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo igual a 1. É a relação fundamental da trigonometria. Observa, a coisa é bastante simples. Ó. Observa que aqui está o ângulo x. O raio do círculo trigonométrico mede 1. Aqui está o cosseno de x, aqui está o seno de x. Observa que, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, que é 1, 1 ao quadrado é 1, é o quadrado de um cateto, seno ao quadrado, mais o quadrado do outro cateto, cosseno ao quadrado. Então, nós escrevemos diretamente o seno ao quadrado do ângulo, mais o cosseno ao quadrado do ângulo é igual a 1. Teorema de Pitágoras, não é simples? Observe que o ângulo central x corresponde ao arco x, tá? Esse ângulo central ele descreve o arco x na circunferência. E também o seguinte, a tangente do ângulo x é o seno do ângulo x dividido pelo cosseno. Veja também no círculo, o que é a tangente de um ângulo? A tangente não é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Então, veja bem, tangente de x é o cateto oposto ao x. Qual é o cateto oposto ao x? É seno de x, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é o quê? Cosseno de x. Por que a gente sabe que esse cateto é oposto ao ângulo? Porque ele é o cateto que fecha o ângulo. Ó. Aqui você tem um lado do ângulo, aqui você tem outro. O cateto que fechou o ângulo é o seno, é o cateto oposto. E o cateto que forma o ângulo, aqui é a hipotenusa. Aqui é o outro cateto que forma o ângulo. O cateto que forma o ângulo é o quê? É o cateto adjacente. Então, tangente, para você achar a tangente de um ângulo, você divide o seno do ângulo pelo cosseno do ângulo. Você vai ter o valor da tangente. Cateto oposto, cateto adjacente, tá? Veja aí. Continua lá. Aqui, ó, aquelas relações que estão lá em cima, ó, a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Agora, se eu precisar isolar o seno de x, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de quê? 1 menos o cosseno ao quadrado. Primeiro isola seno ao quadrado para você ver. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Está ele aqui. Mas quando eu tirei o expoente 2, quer dizer que agora vai entrar o quê? A operação inversa, raiz quadrada. O seno estava elevado ao quadrado, tirei o 2, então raiz quadrada, certo? Potência expoente 2, raiz quadrada. Tá claro?
A mesma coisa é o cosseno. O cosseno de x é mais ou menos raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de x. Veja então com atenção que essas duas relações foram tiradas o quê? Da relação fundamental. Veja aí um exemplo. O exemplo diz assim, ó. Se seno de θ é igual a menos meio, você pode chamar o ângulo de x, você pode chamar o ângulo de θ, tá bom? Se seno de θ é igual a menos meio e 180 menor que θ menor que 270, determinar tangente do ângulo θ. O que significa esse intervalo? Significa que o θ é um ângulo que está entre 180 graus e 270 graus. Ou seja, ele é um ângulo que está onde? No terceiro quadrante. Veja aqui, o terceiro quadrante vai de aqui a 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus, coincidindo com zero. Então 180 graus está aqui, 270 graus está aqui, o θ está entre 180 e 270 graus, quer dizer que θ é do terceiro quadrante, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante. No terceiro quadrante a tangente é o que? Positiva. Por que que é? Tangente não é seno dividido pelo cosseno? Então primeiro quadrante, seno dividido por cosseno, mais dividido por mais, tangente, o que? Maior que zero, positivo. Segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, mais dividido por menos, tangente negativa no segundo quadrante. Terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo, menos dividido por menos dá mais, tangente positiva no terceiro quadrante. Quarto quadrante, seno negativo dividido por cosseno positivo, menos dividido por mais dá menos. Então, conclusão, no primeiro e terceiro quadrantes a tangente é positiva. E no segundo e quarto quadrantes a tangente é negativa. Tá claro? Mas lá no problema isso já vai aparecer. Então veja lá, deu o seno e pediu a tangente. Então nós já sabemos que a tangente que nós vamos obter ela é o quê? Um valor positivo, porque está no terceiro quadrante. Vamos fazer isso aí então? Vamos resolver? Vamos lá. O problema me disse que seno de θ igual a menos meio. Pediu o quê? Pediu a tangente de θ. A tangente é seno dividido pelo cosseno, lembra? Então, agora, antes de achar a tangente de θ, é seno θ dividido por cosseno θ, não é verdade? Mas eu só tenho o seno. Então, primeiro eu tenho que determinar o quê? Primeiro eu tenho que determinar o cosseno. Qual a relação que nós vamos usar? A fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Tá bom? Então vamos lá. O cosseno de θ é o que? Acabamos de ver. Raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de θ. Tirado dali, não é? Então, o cosseno do ângulo θ vai ficar igual a quanto? Raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado. O seno não é menos meio? Então, menos meio elevado ao quadrado. Isso vai ficar o quê? Continuando aqui para aproveitar espaço. 1 menos. Menos ao quadrado, negativo ao quadrado fica positivo. 1 ao quadrado, 1. Embaixo, 2 ao quadrado, 4. 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto são 3 quartos, não é, pessoal? Então, o cosseno do ângulo θ é igual a raiz quadrada de 3 quartos. Alguma dúvida? 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3 sobre 4. Raiz quadrada de 3 é irracional, permanece na raiz. Raiz quadrada de 4 é 2. Mas veja bem, esse ângulo não é do terceiro quadrante? Eu não te mostrei lá. No terceiro quadrante o cosseno é o quê? Negativo. Lembra? Ó. Terceiro quadrante, cosseno negativo. Cosseno é negativo no segundo e terceiro. Então, esse cosseno aqui é quanto? O cosseno de θ é o que? Menos raiz de 3 sobre 2. Está aqui o cosseno.
Agora vamos achar o que? A tangente. Finalizando o problema, tangente θ é igual seno menos meio dividido pelo cosseno, menos raiz de 3 dividido por 2. Isso vai ficar assim, ó, menos meio vezes menos, inverte a segunda fração, não é, pessoal? Tá lembrado que para você dividir, você inverte a segunda fração, inverte o denominador? Menos vezes menos é mais. Lembra que a tangente do terceiro quadrante é positiva? Então vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 3. A tangente de θ é mais 1 sobre raiz quadrada de 3. Irracional no denominador, o que você faz? Racionaliza multiplicando os dois termos da fração por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, ou raiz de 9, não é a mesma coisa? Igual a 3. Conclusão, qual é a resposta? A tangente do ângulo é raiz de 3 dividida por 3. Ficou bem claro então tudo que eu expliquei aí nessa aula? Acredito que ficou, né? Não tem mais nada por enquanto. Por enquanto é isso aí. Boa sorte, estuda bastante e continua acompanhando aí, que nós vamos provar, né, mais algumas relações importantes da trigonometria, tá bem? Então é isso, boa sorte, tchau, tchau.